Shalom, amigos. Hoje estou aqui no Muro das Lamentações, no Kotel Hamaravi, em Jerusalém. Bem nessa semana nós estamos estudando a Parashá Vaikhel Pekudê, que traz para nós o encerramento do livro de Shemot, de Êxodo, quando o povo de Israel finalmente conclui a construção do Mishkan, do tabernáculo. Êxodo capítulo 40, versículo 16 nos diz assim: E fez Moisés conforme a tudo que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. E assim, no primeiro mês, no ano segundo, ao primeiro dia do mês, foi levantado o tabernáculo. Um ano depois de terem saído do Egito, o povo de Israel finalmente teve a oportunidade de ter um encontro real com Deus no seu tabernáculo, que eles mesmos construíram. Se você ler todo o capítulo 40 de Êxodo, você vai entender a importância de cada detalhe, a importância de cada objeto. Estar aqui no Muro das Lamentações, estar aqui no Kotel, representa dar o devido valor ao lugar da santidade. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles não eram capazes de mensurar a santidade daquele lugar. Mas um ano depois, Deus passa a habitar entre eles, dentro do Mishkan, dentro do tabernáculo. Isso faz com que o povo de Israel tenha uma noção do que é a santidade divina. Vir a Jerusalém é você experimentar um pouco dessa santidade. Vir aqui ao Kotel é regressar no tempo, quando nos dias do rei Salomão foi finalmente erguido o primeiro templo. Depois de um período veio o cativeiro babilônico, 70 anos de cativeiro. Quando o povo de Israel não soube dar o devido valor, Deus permitiu que o templo fosse destruído. Mas daí 70 anos depois, com Esdras e Neemias, veio a ordem finalmente para reconstruir Jerusalém. E o livro de Esdras nos traz o relato de que quando as primeiras pedras foram colocadas para fazer o alicerce do templo, aí sim, fazendo o alicerce do templo, o povo de Israel já chorava, pranteava, porque lembrava da glória do primeiro templo. Com o segundo templo, que durou até o ano 70, o povo de Israel pôde novamente desfrutar da presença de Deus. Mas já no ano 70, quase 2000 anos atrás, o templo foi novamente destruído. E agora chegará o dia em que Mashiach virá para restaurar essa nossa conexão direta com o sagrado, com o infinito. Quando a gente lê o livro de Êxodo, no capítulo 40, fala assim, versículo 18: E Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases, e armou as suas tábuas, e colocou nele os seus varais, e colocou as suas colunas. E estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs a cobertura da tenda sobre ela. E tomou o testemunho, e colocou na arca, e colocou os varais na arca, e pôs o propiciatório. Ou seja, cada detalhe Moisés foi colocando cada detalhe, até que nós chegamos um pouco lá. Versículo 25: E acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor lhe ordenara, e pôs o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso de especiarias aromáticas. Eu já falei em vídeo anterior que o incenso representa as nossas preces. Quando a gente vem aqui no muro para rezar, sobe um incenso diante da presença de Deus. Deus queira que seja um incenso suave e que as nossas preces possam ser atendidas diante dele. Porque Deus disse a Salomão, quando ele construiu aqui o primeiro templo, Deus apareceu a Salomão, veio a ele no sonho e respondeu, dizendo que tinha ouvido a oração dele e que atenderia a prece de todo aquele que viesse nesse lugar para orar, que ele atenderia. Mesmo o estrangeiro que viesse de terras remotas rezar nesse lugar, Deus atenderia a sua prece. Construa você também um tabernáculo para Deus. Construa você também, na sua vida, um templo para Deus. Shaul Hashaliah, o apóstolo Paulo nos fala que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, onde Deus habita. Você tem que construir em si mesmo um templo para que Deus possa habitar. E aí sim, Deus vai ouvir a tua prece como um incenso suave e vai atender a sua prece. Se você tiver a oportunidade, o privilégio de vir aqui a Jerusalém, você vai ter a oportunidade de sentir a presença de Deus te tocando. Como todas as pessoas que aqui vêm, como todos aqueles que já vieram, em que eu tive a oportunidade de estar aqui com várias pessoas, todos eles dizem da santidade desse lugar. Moisés, quando terminou de construir o tabernáculo, colocou seus últimos utensílios. A Bíblia diz, Êxodo capítulo 40,
versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ele, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. E quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até ao dia em que ela se levantasse. O que significa isso? Significa de que se Deus não caminhar conosco, como Moisés mesmo pediu, não nos faça sair deste lugar. Quando a nuvem de Deus levantava de sobre o tabernáculo, era uma ordem para que o povo se levantasse e começasse uma nova caminhada dentro da jornada rumo à terra prometida. Talvez na nossa vida a gente esteja experimentando momentos em que a nuvem de Deus está se levantando sobre nós. Então é tempo da gente levantar e seguir a nuvem de Deus. Siga a voz de Deus, para que você possa de fato desfrutar da santidade do tabernáculo. Essa é a essência da Parashá de Vaikrel Pekudei, quando nós encerramos o livro de Êxodo. E a cada livro que nós encerramos a leitura, nós concluímos dizendo: Hazak, Hazak, Benit Hazek. Força, força, que sejamos todos fortalecidos. Força, força. Levante-se quando a nuvem de Deus se levantar de sobre a sua vida. Siga a nuvem, siga a presença de Deus, porque no fim das contas é isso que importa na vida de cada pessoa. Não adianta estarmos num lugar bonito se nós não estivermos desfrutando da presença de Deus. Quando a nuvem de Deus parar, é tempo de você parar e sentir a presença de Deus. Quando a nuvem de Deus se levantar de sobre a sua vida, levante-se também e siga aquilo que Deus requer de você. E que Deus te dê força para que você possa caminhar. Tá? O áudio aqui está meio complicado, sim, porque nós estamos ao ar livre no Muro das Lamentações, quando todos os judeus vêm aqui lamentar a destruição do templo. Mas sim, chegará o dia em que Mashiach reconstruirá o templo, e ao reconstruir, seremos reis e sacerdotes com ele. Que Deus te abençoe e que a construção do tabernáculo possa te inspirar a também ser um templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Se você gostou desse vídeo, clica aqui do lado, dê um joinha, compartilhe com seus amigos. Se você quiser vir a Israel também, fale conosco. Você vai ter uma oportunidade de estar aqui desfrutando da santidade de Jerusalém e desse lugar. E quem sabe aqui você também possa sentir a santidade que Moisés sentiu e que todo o povo de Israel sentiu quando eles viram o tabernáculo sendo erguido. Construa um tabernáculo na sua vida. Amém? Um grande abraço, que Deus te abençoe e até a próxima. Shalom.